Olá! Nessa aula vamos abordar sobre os modelos de gestão da qualidade. Sou Cristiano da Veiga e vamos estudar neste momento a gestão da qualidade, como ela ocorre nos processos empresariais. Ela consiste numa estratégia de gerenciamento integrado que uma organização tem em manter o foco na criação e manutenção da consciência da qualidade nas pessoas e para o desenvolvimento de processos organizacionais e administrativos em alto nível de excelência. Quando trabalhamos a questão da qualidade, um dos principais focos que temos na organização é a busca da excelência, padrões internacionais, empresas de classe mundial. Em outras palavras, a gestão da qualidade pode ser definida como sendo o conjunto de atividades coordenadas para atingir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria de sua gestão, produtos ou serviços. Observamos que os processos de gestão da qualidade, eles são mais amplos do que o processo que nós vimos no vídeo anterior da ISO 9001. Essa questão nós estamos vendo todos os aspectos relacionados, inclusive da gestão da organização. Tem como objetivo garantir a completa satisfação ou até mesmo a superação das necessidades e expectativas dos clientes. Um sistema de gestão da qualidade é um conjunto de sistemas interligados, integrados na organização, que funciona como uma engrenagem para atender a política da qualidade e outros objetivos da empresa, tornando-se visível nos produtos e serviços e no atendimento das expectativas dos clientes. Um sistema de gestão da qualidade é uma ferramenta que proporciona controle e padronização dos processos e permite a medição da eficácia das ações tomadas. Tudo com foco na satisfação do cliente e na busca da melhoria contínua dos processos. Um programa de gestão da qualidade bem implementado e bem gerenciado proporciona à alta direção segurança para a tomada de decisões. O sistema de gestão da qualidade tem por objetivo criar uma sistemática de integração, harmonização entre os diversos ambientes e grupos organizacionais, com vistas à melhoria da qualidade, dos processos, da gestão, dos produtos e dos serviços oferecidos aos clientes. Nesse sistema, existem princípios e diretrizes da gestão do dia a dia. O Vicente Falcone Campos, mineiro, ele desenvolveu um livro muito interessante falando da questão do gerenciamento da rotina do dia a dia e como ele interfere nos aspectos da qualidade. O sistema de gestão da qualidade auxilia os gestores a terem condições de fazer tomadas de decisões de forma segura, por meio de diversas ferramentas da qualidade. Nós temos aí as 7 ferramentas básicas e mais ferramentas avançadas, dos mais variados tipos e de acordo com o perfil de cada empresa, com vistas à excelência do desempenho global de uma organização. Os modelos de gestão são os mais variados possíveis. Nós temos inúmeros modelos. O deles, que nós já vimos no vídeo anterior, é o da ISO 9000. Outro modelo é o da gestão da qualidade total, o TQM, Total Quality Management. Também nós temos o prêmio Deming, que é o mais antigo do mundo, que é o prêmio japonês. Também nós temos o Prêmio Nacional da Qualidade, Malcolm Baldrige, que é desenvolvido nos Estados Unidos. Também temos o Prêmio Europeu da Qualidade, desenvolvido pela EFQM. E temos o Modelo de Excelência em Gestão, o MEG, da Fundação Nacional da Qualidade, que é o modelo utilizado aqui no Brasil. E esse é o que nós vamos abordar nessa nossa aula. O modelo da FNQ, ele vem também sendo aprimorado há vários anos. Como experiência profissional, já trabalhei nessa questão como gerente de qualidade de uma empresa por vários anos, no qual nós participamos do processo em várias etapas, até inclusive atingindo premiação estadual. Também participei como avaliador desse programa, avaliador voluntário, em vários níveis, inclusive troféu prata, chegando a níveis
para a classificação nacional. Então, é um trabalho voluntário significativo, bem interessante e que eu recomendo vocês também conhecerem e interagirem. O MEG incorpora as mais recentes e emergentes questões concernentes à gestão. Ou seja, a organização vista como um todo. Como é que nós vamos olhar a empresa? Todos os seus processos, não somente as questões do produto ou do serviço, mas outras inter-relações que outros tipos de modelos não trazem. Então, ele é o único, incomparável em sua abrangência e visão holística de gestão. Ele é muito interessante por esse aspecto. Ele é composto por 8 fundamentos de excelência que desdobram-se depois em várias ações de gestão. Estamos vendo aqui neste momento o modelo do Fundamentos da Excelência do MEG. Ele é baseado na questão do Tangram, onde nós temos o pensamento sistêmico, ou seja, como nós olhamos a organização como um todo, a questão da liderança transformadora, qual é o papel dos líderes dessas empresas para fazer as transformações necessárias para se atingir a qualidade, compromisso com as partes interessadas, identificar todas essas partes e como elas se interrelacionam no processo da empresa, a questão do desenvolvimento sustentável, tão importante para o nosso presente e o futuro das próximas gerações. O mundo está passando por um processo muito dinâmico de transformações e a empresa precisa desenvolver aspectos de adaptabilidade. Estamos vendo agora, nesse momento, o quanto precisamos estar nos adaptando a esse novo cenário, a esse novo mercado. Orientação por processos, da mesma forma que a ISO 9000, o sistema do MEG, também tem a ideia e o conceito de orientação por processos, de que o produto, o serviço, ele é resultado de sequências de processos. E, finalmente, nós temos a geração de valor, ou seja, de que maneira a empresa está agregando ao valor em diversos aspectos que nós vamos estudar. Todos esses fundamentos estão baseados e interligados aqui, ó, pelas partes brancas, pela aprendizagem organizacional e inovação. A empresa que não aprende, que não inova, tem grande risco de ficar sucumbida no mercado. O pensamento sistêmico, compreensão e tratamento das relações e interferência e seus efeitos entre os diversos componentes que formam uma organização, bem como entre esses o ambiente com o qual ele interage. A aprendizagem organizacional e inovação, ela busca alcançar os novos patamares de competência para a organização e sua força de trabalho, por meio da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de conhecimentos. Vejam quanto amplo é a aprendizagem organizacional. Ninguém mais é uma ilha. Não adianta só a liderança ficar lá posicionada nessa sala bonita e tal. Nós precisamos que as informações fluam. E os conhecimentos feitos nos mais variados pontos da fábrica tenham possibilidade de estar interagindo entre as empresas, provendo um ambiente favorável à criatividade. Tem muitas organizações que perdem oportunidades de negócio porque não ouvem os seus colaboradores. Temos inúmeros casos. Exemplo claro, né? O da Post-it, que chegou a ter um faturamento significativo global da 3M e que era um produto que foi descartado pelos seus níveis hierárquicos inferiores, porque achava que aquilo não ia vender, quem ia comprar um papel que cola e não cola. E aí nós vimos que foi uma das grandes inovações e que trouxe todo um processo de reformulação daquela empresa. Experimentação e implantação de novas ideias. Tem que dar oportunidade para as pessoas experimentarem. Se nós não arriscarmos, se nós não pensarmos coisas novas, se nós não testarmos, como é que nós vamos saber que aquilo vai dar certo? Falhar vai acontecer? Claro que vai acontecer. É normal nas organizações termos momentos em que as nossas ideias não vão funcionar. Por isso que nós temos a questão do aprendizado organizacional.
Ou seja, o que nós falhamos? Quais foram os aspectos que não deram certo? Como eles podem ser corrigidos? E aí nós temos o crescimento para novas oportunidades que tenham ideias que possam então estar no futuro trazendo desempenho melhor para a organização, ou seja, ganhos sustentáveis. O outro fundamento é a liderança transformadora. Vejam, a liderança que faz a mudança da organização. Entendermos aonde nós estamos e qual é o caminho que nós queremos chegar. Se a empresa, se a organização não tem lideranças que consigam enxergar aonde nós estamos, quais são os cenários que nós temos que atuar, e quais são as perspectivas, quais são as tendências e para onde nós vamos caminhar, provavelmente essa empresa terá dificuldades de superar os seus concorrentes em médio e longo prazo, ou até mesmo a sua extinção. Então a empresa precisa ter líderes que façam essa mudança, que compreendam os cenários e as tendências e como eles interferem e que efeitos eles vão trazer sobre a organização e as suas partes interessadas. No curto, médio e longo prazo. Olhar a empresa para 10, 15, 20, 30 anos, aonde essa empresa vai estar? Mobilizando as pessoas em torno de valores, princípios e objetivos da organização. Nós estamos vendo aí tantos problemas, né, éticos nas organizações. Quais são os valores da nossa organização? Será que se nós tivermos um problema de imagem, nós poderemos ter problemas sérios com os nossos clientes? Podemos até fechar a organização? Explorando as potencialidades das culturas presentes, preparando líderes e pessoas e interagindo com as partes interessadas. Um líder transformador é aquele que sabe que não vai ficar na empresa para sempre. Que ele vai ficar um tempo, pode ser significativo, mas que ele tem que preparar as novas lideranças. Ele tem que entender que há um turnover nas empresas e que se algumas pessoas saem, outras já têm que estar preparadas para dar continuidade àqueles pensamentos, para dar continuidade àqueles processos. E isso, então, é um processo de educação continuada. Compromisso com as partes interessadas. Estabelecimento de pacto com as partes interessadas e suas inter-relações com as estratégias. A empresa precisa saber para onde ela vai, quais são os seus mercados, quais são os seus riscos, quais são as oportunidades, quais são os planos que ela vai fazer, como é que ela vai entrar naqueles novos mercados, que inovações ela pretende desenvolver. E as partes interessadas influenciam muito nisso. Estamos vendo hoje o movimento das startups com movimentos de empresas colaborativas, integrativas, completamente diferente do modelo da cultura competitiva. Estamos vendo que se eu tenho uma empresa e eu estou, por exemplo, num polo tecnológico, e esse polo tecnológico tem várias pequenas startups, tem investidores que estão olhando isso e buscando interagir várias empresas. E essas são as partes interessadas do investidor de startup. Então vejam que a análise ela é bem complexa e muito diferente da forma tradicional de que eu tenho uma empresa, eu estou fechado, eu compito, eu vou ganhar de você e você vai perder. Muitas vezes, quando nós temos empresas que compartilham, que querem crescer juntos, nós temos resultados maiores e melhores. A questão da adaptabilidade. Flexibilidade e capacidade de mudança em tempo hábil. Muitas empresas, antigamente se chamavam as empresas dinossauros, tinham dificuldades de mudar. Essas empresas quebraram, não perceberam as mudanças de cenários e não conseguiram se adaptar com produtos, serviços ou até mesmo seus sistemas de gestão. E acabaram, então, saindo do mercado. Frente às novas demandas das partes interessadas e das alterações de contextos. Os contextos sociais estão acontecendo muito rapidamente. A questão da adaptabilidade nos dias atuais é um ponto crítico para a sobrevivência da organização. Podemos ter um plano estratégico lindo, maravilhoso para 5, 10 anos, muito bem elaborado.
mas o mercado apresentou um contexto novo e se nós não soubermos nos adequar, nos adaptar, teremos sérios problemas de sobrevivência. Desenvolvimento sustentável. Compromisso da organização em responder pelos impactos de suas decisões e atividades. Algumas organizações geram impactos ambientais. Que repercussão tem? Estamos vendo aí vários problemas de impactos ambientais em Minas Gerais, né, com problemas de barragens. Então, como é que a sociedade aceita isso? Né? Então, nós temos que cuidar dessas questões. Sociedade no meio ambiente e de contribuir para a melhoria das condições de vida. Então, vejam bem, nós estamos vendo aqui pelo sistema da MEG que uma empresa tem que estar pensando não só no aspecto do retorno financeiro. Claro que é importante, nenhuma empresa sobrevive se não tem retorno financeiro, mas esse também não é mais só o objetivo de uma empresa que quer ser considerada como uma empresa de gestão pela qualidade. A qualidade tem que trazer melhoria de vida para as pessoas, para os colaboradores, para as suas comunidades. As pessoas têm que sair de uma organização que tem um foco desses melhores, mais evoluídas, com capacidades laborativas para saírem dali e darem sua contribuição para a sociedade, não somente para o seu resultado individual. Tanto atuais quanto para as gerações futuras. Então vejam, interessante essa questão, né? Não adianta eu ter o resultado lucro imediato. Às vezes a gente vê os balanços patrimoniais. O primeiro trimestre deu tantos milhões de resultados, mas está fazendo o quê? Que ações está fazendo? Estão investindo em questões que degridem a natureza? Estamos exigindo horas de trabalho forçado dos colaboradores? A que custo gera aquele lucro? Quando nós estamos no modelo deste, o resultado é importante, mas tem um contexto social muito maior a ser analisado. Por meio do comportamento ético e transparente de todas as pessoas. Orientação por processos. Da mesma forma que nós vimos na aula anterior da ISO, a questão do processo. Analisarmos como todas as atividades são realizadas e de que forma esses processos são interligados. Somente por meio de processos é que nós teremos os resultados de gestão e produção ou serviços. Geração de valor. Então aqui nós vamos desenvolver diversos tipos de indicadores, os KPIs, Key Performance Indicators, que buscam o alcance dos resultados econômicos, sociais, ambientais, bem como dos processos que os potencializam, em nível de excelência e que atendam às necessidades e expectativas das partes interessadas. Nesta figura, nós observamos o modelo do MEG, ele incorpora o ciclo do PDCL. Ele é um pouquinho diferente do ciclo do PDCA, onde ele muda a questão da última letra, mas tem um conceito interessante. Nós temos a questão do planejar, executar, verificar se aquele planejamento e as nossas ações estão corretas, e em vez de agirmos, nós temos que saber o que nós aprendemos com este processo. Esse é um ciclo muito interessante, porque a partir do momento que nós pensamos em quais são as aprendizagens organizacionais que nós tivemos com esses processos, nós conseguimos pensar na adaptabilidade, nós podemos pensar em forma de desenvolver novos produtos, nós podemos ver que temos problemas de relacionamento entre colegas, precisamos melhorar esses relacionamentos, porque é um resultado da organização, o clima organizacional. Analisar de forma integrada, não somente o meu setor, somente a minha área, mas a organização como um todo. Aprender. Como é que nós aprendemos organizacionalmente? Como nós disseminamos esse aprendizado organizacional? E a definição disso acontece por meio de processos e padrões de trabalho. Depois de reaprendidos, e todas as equipes têm que ser qualificadas para essas questões. A partir de agora, nós vamos olhar os 8 fundamentos e vamos analisar quais são os critérios.
Na nossa aula, nós vamos abrir cada um desses critérios e estudarmos detalhadamente como eles interagem e de que maneira nós podemos estar adotando-os nas organizações. Pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico, ele trabalha com dois vieses. O alinhamento está focado na estrutura do modelo de gestão. Como é que nós temos a gestão da organização? Estrutura do modelo de medição. Como nós medimos os nossos resultados? Atuação em rede. Vejam, nós não estamos mais, ninguém é uma ilha. A organização, ela tem que olhar como é que ela está interagindo, quais são os pontos. Como uma rede, se eu balançar num ponto, toda a rede balança. Existem lacunas numa rede? Sim, existem lacunas. Nenhuma organização consegue atender tudo. Nós temos os nós, conforme esses nós vão estar firmes, nós vamos estar conseguindo fazer esses relacionamentos. Então nós vamos estudar depois cada um desses pontos aqui. Tomada de decisão. Como é que nós identificamos as informações? Da onde vêm as nossas informações? A utilização das informações disponíveis. Como é que acontece o processo de tomada de decisão a partir dessas informações? O segundo ponto são compromisso com as partes interessadas. Requisito das partes interessadas, sabermos quem são as partes interessadas da nossa empresa. Identificar as necessidades e expectativas de cada uma delas. Nós temos uma organização social, uma ONG. Quais são as partes interessadas dessa ONG? Quem nós queremos relacionar? Como elas podem ser atingidas pelas nossas ações? Quais são os riscos que nós temos em trabalhar com essas entidades? Definição dos requisitos. Quais são os tópicos que necessários? Por exemplo, nós estamos trabalhando numa ONG que trabalham pessoas com necessidades especiais. O que elas precisam? Então, nós precisamos identificar os requisitos específicos para elas. Nós temos o relacionamento com as partes interessadas. Como nós temos esses canais de relacionamento, como nós nos comunicamos com essas partes, como tratamos as manifestações. Vem, por exemplo, alguém na sociedade reclama do nosso serviço, reclama do nosso produto, reclama de um ruído que está acontecendo no nosso ambiente empresarial. Como nós vamos tratar essas questões? Eu me lembro que eu estava em Portugal fazendo um trabalho no passado e o vizinho da fábrica fizeram a lavagem da calçada e correu sabão fora da área de coleta. E o vizinho foi lá reclamar na empresa: olha, não pode escorrer sabão porque ali a 30 metros tem um córrego. Como você trata essas informações? Ah, mas é só pedir para a faxineira não lavar mais ali? Não, foram lá, fizeram uma calha e um tratamento para a água, mesmo que a pessoa esqueça, a água não vai mais correr para aquele córrego. Então, como nós tratamos essas informações? Como nós comunicamos com essas partes interessadas? Claro que uma empresa com fins lucrativos, ela tem que ter os seus clientes. Desenvolvimento de mercado, como é que nós vamos entrar naquele mercado, qual é a melhor forma que temos de interagir, como nós vamos nos relacionarmos. Nós estamos vendo muito canais de comunicação, o SAC, Serviço de Atendimento aos Clientes, e tantos outros meios, né, os bots para facilitar respostas rápidas, call centers, enfim, diversos meios que nós temos para relacionarmos. Os nossos fornecedores, quais são os critérios de desenvolvimento de fornecedores? Como nós temos o relacionamento com fornecedores? A força de trabalho, o desenvolvimento da força de trabalho. Como as pessoas são qualificadas e treinadas para desempenhar suas atividades. Como os setores interagem, como as chefias hierárquicas se relacionam entre as pessoas. Como elas auxiliam ou não, por exemplo, forças conflitantes. Em organizações, nós sabemos que nem tudo é mil maravilhas. Nós temos interesses estratégicos, às vezes, divergentes. E acontecem atritos internos na organização. Seríamos hipócritas dizer que não acontece isso. Sim, acontece. Agora, como a empresa vai fazer esses relacionamentos serem os mais brandos possíveis e da forma ética necessária? A questão do aprendizado organizacional e inovação,
ele está focado no aperfeiçoamento das pessoas. Ou seja, precisamos fazer um diagnóstico. Qual é o nível das empresas, das pessoas da empresa neste momento? Elas têm habilidade para uma determinada estratégia que nós estamos adotando? Não. Então nós precisamos qualificá-las por meio da implantação dessas melhorias. Compartilhamento das melhorias. Não adianta eu descobrir uma ideia, nós melhorarmos um ponto somente e não disseminarmos isso para os demais na fábrica, na empresa. Competências essenciais. Quais são as competências que nós precisamos para este momento e para as ações futuras da organização? Identificar e desenvolver essas competências. Conhecimento. Como é que nós identificamos conhecimentos organizacionais? Como nós desenvolvemos esses conhecimentos? Como nós retemos e protegemos os nossos talentos? Como nós retemos as informações? Como nós disseminamos esses conhecimentos? Na academia nós temos uma forma praxe, que são as publicações. Nas organizações nós podemos ter, por exemplo, o uso de patentes, nós podemos fazer desenvolvimento de normas, de manuais de procedimentos, e como esse conhecimento vai ser utilizado pelos demais colaboradores. Inovação. Nós podemos estar com o produto na melhor qualidade, no melhor serviço, no melhor posicionamento estratégico da história. Surgiu um produto novo e nosso produto ficou obsoleto. Precisamos inovar. Precisamos pensar em coisas novas. Precisamos pensar que a sociedade está mudando. E ao mudar, ela exige produtos e serviços diferentes. Inovar, então, é uma ação necessária como pensamento sistêmico da empresa. Como é que nós fizemos a indução? Ou seja, como é que nós vamos provocar as pessoas a estarem pensando coisas novas? Se nós trouxermos ideias, e essas ideias nunca são analisadas pela alta direção, as pessoas vão se desmotivando. Os populares, caixinha de sugestões, ficam lá, caixinha de sugestões, cheio de papelzinho dentro, um monte de pó em cima, e ninguém nunca abriu e nunca leu. Ou quando abrem, leem e não dão nenhum retorno em relação àquelas ideias postas lá. Por isso que essa prática não se desenvolveu muito nas organizações. Desenvolvimento da inovação. Nós precisamos ter laboratórios. Que tipo de laboratórios tem? Que tipo de treinamento nós precisamos para aqueles conhecimentos? Como nós vamos implementar e medir os processos de inovação? Adaptabilidade. A adaptabilidade ela tem duas perspectivas. A capacidade de mudar, ou seja, em que sentido nós temos que mudar a organização? Nossa organização está muito burocrática, tem muitos processos burocráticos, preenchimento de formulários. Nós conseguimos eliminar esses processos? Nós conseguimos reduzir essa burocracia? Como nós vamos implementar essa mudança? Quais são os critérios? O que nós precisamos fazer para isso? E a flexibilidade é a prontidão para as respostas. Surge um problema, como a empresa resolve esse problema? Que meios as pessoas têm para tomar de decisão em situações críticas? Acontece um determinado fato na fábrica, numa empresa, eu tenho histórico meu de fábricas, né? Mas em qualquer empresa organizacional, aconteceu um fato e os colaboradores que estão lá precisam tomar a decisão. Precisam ter flexibilidade para resolver essas questões. A questão do desenvolvimento sustentável é outro ponto importante. Nós olharmos o nosso ambiente e vermos como ele deve ser cuidado. A questão econômico-financeira. Bom, como assim, professor? Desenvolvimento sustentável econômico-financeiro? Sim, uma empresa que não tem um aspecto econômico-financeiro bem gerenciado, fecha as portas. Imagina uma empresa, uma organização com 2, 3 mil colaboradores, todas essas pessoas indo para a rua, elas precisam ter um planejamento e monitoramento financeiro.
Temos a questão ambiental, fundamental hoje, necessário nossas organizações rever esses aspectos. Prevenção dos impactos ambientais. Vejam bem, prevenção dos impactos. Se nós vamos gerar um impacto, como nós podemos reduzir ele? Primeiramente, procurar fazer um processo sem impacto. Não tendo essa possibilidade, partimos para os que têm as formas de reduzir esses. E o tratamento, estações de tratamento, filtros, poeiras, diversas questões. Desenvolvimento sustentável na perspectiva social, prevenção dos impactos sociais, como as sociedades vão estar sendo impactadas e cada vez mais reduzirmos esses atritos sociais, tratar e desenvolver socialmente as questões da empresa. Orientação por processos. A orientação por processos, ela ocorre na perspectiva das informações organizacionais. Desenvolvimento de sistemas de informação e comunicação. Nós fizemos uma determinada ação, terminamos o nosso turno, chega outro colega de um outro turno e não sabemos o que aconteceu. Então nós temos que ter um processo de sistema de informação e comunicação. A empresa vai fazer um lançamento de um determinado produto e as pessoas internamente não sabem que o produto vai ser lançado. E aí, um pouco, quando vê, tem uma série de pessoas fazendo uma visita à fábrica, perguntando o produto, e os seus colaboradores não sabem dele. Então, vejam, falta sincronia organizacional. Segurança da informação. Nós sabemos que algumas informações não podem ser disseminadas para todas as pessoas na fábrica, na empresa, numa organização. Tem níveis de tomada de decisão e de conhecimentos dessas informações. Gestão por processos. Ela foca a modelagem do processo, desenhar os nossos processos, como nós desenvolvemos os novos projetos. Então nós temos os processos atuais, mas temos os futuros. Qual é a sistemática que nós temos de desenvolvimento desses novos projetos? Gerenciar todas essas questões. Se nós temos milhares de processos na empresa e tivermos processos muito burocráticos, nós teríamos um custo de operacionalização das informações do processo muito elevado. Precisamos ter esses controles? Sim, mas eles têm que ser ajustados para a velocidade do mercado. E análise da estrutura organizacional, a história dos quadrinhos, né? Então, chefe, subchefe, coordenadores, tal. Esses níveis hierárquicos influenciam a forma como está organizado esse sistema. É adequado para o modelo de negócio? Ou a forma que nós estamos hoje, os modelos de negócios das novas empresas que estão dominando o mercado estão de acordo? Nós podemos continuar com essa estrutura ou não? E os processos do produto, ou seja, como nós fizemos o desenvolvimento do produto e do serviço. Finalizando, nós temos a geração de valor, que são resultados sustentáveis. Em que perspectivas nós temos esses resultados sustentáveis? Na geração de resultados econômicos financeiros, de que forma nós gerimos esses resultados? Ou seja, como nós adquirimos, como nós chegamos naqueles indicadores? Geração de resultados ambientais, como é que nós medimos e monitoramos essas questões? Os resultados sociais, os relativos aos clientes, índice de satisfação, índice de venda, participação, market share, geração de resultados relativos à força de trabalho, número de horas de treinamento, número de ideias elaboradas e implantadas, núcleos de melhoria, rotatividade das pessoas. Uma coisa interessante, né, que às vezes a gente não ouve muito, programa de participação de resultados. Se a empresa atingir o resultado, o funcionário pode ganhar um salário extra. Quantas empresas fazem isso no Brasil e no mundo? Muito poucas. Geração de resultados relativos a fornecedores. Observamos que tem muitos fornecedores que têm qualidades que não são adequadas. Então nós precisamos desenvolver esses indicadores, até mesmo critérios de como desqualificar ele como fornecedor.
Então nós temos que ter esses resultados. E a geração dos resultados dos produtos e dos processos. Todos esses itens aqui têm que ser mensuráveis, tem que ter referenciais comparativos. A empresa tem que dizer com quem que eu me comparo no meu ramo. Porque eu posso ter um resultado, por exemplo, de produto e de satisfação de clientes muito bom. Mas quando nós vamos ver os outros agentes participantes do mesmo mercado, têm resultados muito melhores que os nossos. Então nós precisamos também estar vendo como nós estamos em relação a nós e em relação ao ambiente de negócio que nós estamos inseridos. Finalizando, este modelo de gestão propicia um norte para a organização. Independente do modelo de gestão que nós adotarmos, ISO, modelo do PGQP, né? PGQP lá do Rio Grande do Sul, modelo da FNQ, o Prêmio Malcolm Baldrige, Prêmio Deming, independente da forma que nós temos, vamos analisar bem esta frase aqui, ó. A excelência de uma organização está relacionada à sua capacidade de perseguir seus propósitos em completa harmonia com os complexos ecossistemas, com os quais depende, sendo um alvo móvel. Se em algum instante crermos tê-la alcançado, este é o momento em que teremos perdido. A partir do momento que nós pensamos que chegamos ao melhor e relaxarmos, a partir daí nós temos os problemas sérios de qualidade. A partir daí começa a morte da organização. Devemos estar sempre buscando a satisfação e a excelência dos nossos modelos de gestão. O ser humano tem uma capacidade incrível de criação e nós temos a oportunidade de fazermos coisas maravilhosas por meio das organizações. A partir do momento que nós, por esses modelos, mostrando todos esses indicadores, esses fundamentos, podemos estar analisando o desempenho das organizações. E a partir do momento que nós entendermos que aquilo ali está satisfeito, basta, é o início do fim de uma organização. Esse módulo sobre modelos de gestão tem diversas oportunidades de nós estarmos estudando e ampliando os nossos sistemas gerenciais. Estimo a todos um bom estudo e nos veremos em breve nas nossas aulas.